Vamos trazer novidades no caso Raíssa. Raíssa assassinada pelo humorista Marcelo Alves. Repórter Beatriz Frener está ao vivo com a delegada porque muita coisa pode mudar a partir de agora. Beatriz, a gente se conecta com você agora com essas informações atualizadas. Bom dia. Bom dia, Matheus Fulan, para você e para todos. Olha, de ontem para hoje, muita coisa mudou. A gente acompanhou ao vivo a apresentação do Marcelo Alves na delegacia de Curitiba. Ele entrou em silêncio, mas frente a frente com a delegada foi confrontado e falou. Confessou que matou a Raíssa Suelen, de 23 anos. Disse que cometeu esse crime porque não foi correspondido a uma declaração de amor e que usou um popularmente chamado enforca-gato, que é um tipo de lacre plástico, para cometer esse crime. Mas será que o humorista Marcelo Alves realmente contou toda a verdade? Ontem, Matheus Fulan, você trouxe aqui no Balanço Geral. O corpo é uma evidência que fala na investigação. Tem sinais que trazem as respostas que a polícia precisa muitas vezes para conduzir esse inquérito. E a partir do momento, doutora Aline Manzato, que o corpo da Raíssa foi localizado, se descobriu que o Marcelo pode ter mentido. É isso? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Então, ontem a nossa o principal intuito era encontrar o corpo da Raíssa, até porque a gente, como Delegacia de Proteção à Pessoa, que trabalha com desaparecimento, sabe o quanto que isso destrói as famílias, aquela angústia para saber o que aconteceu, para saber onde está o corpo do ente querido, querendo ou não, isso tudo faz muita diferença para uma família que está passando por esse tipo de situação. Mas aí, com o trabalho investigativo ali, e aí a colaboração dele, claro que depois de confrontado, e aí ele meio que já acuado, sem saída devido às investigações que até então estavam sendo realizadas, ele acabou contando onde estava o corpo da Raíssa e mostrou para a gente onde a gente estava. E aí, com o corpo, a coisa passa a ter uma nova perspectiva. E aí a gente pode confrontar cada declaração que ele repassou ali para a polícia, e aí verifica-se ali que nem tudo pode ser verdade. O que isso implica? Implica exatamente na motivação do crime e num suposto privilégio, porque teve essa atitude de matar numa situação de explosão, de raiva, que aí seria uma violenta emoção. Não acredito nisso, porque com as evidências, tanto do local e depois lá pela análise do médico legista, não foi isso que foi evidenciado. Doutora, vamos a partir de agora então desconstruir ou construir o que o Marcelo falou nesse depoimento dele. A gente vai lembrando de alguns pontos aqui. A senhora traz o resultado desses primeiros levantamentos feitos no corpo da Raíssa. Então, a primeira questão, ele disse que matou ela usando um lacre plástico. Isso de fato se apresenta no corpo? Então, pelo que o médico legista falou, e isso ainda é informal, tá? Vai depender de outras análises, são situações que até depende de parte microscópica, análise de material e tudo mais, mas numa primeira análise do médico legista, e aí pela marca também que o objeto, o instrumento usado na prática do crime deixa como evidência no corpo, não foi usado um lacre, e aí teria toda uma marca bem específica se fosse um lacre, pela quantidade de sangue no pescoço da Raíssa e também nessa parte mais abaixo aqui, houve sim, pode ter havido, é mais provável que tenha sido esganadura, ou seja, ele usou as mãos para sufocar a vítima. Além disso, e aí a gente já viu lá no local, foi passada uma sacola na cabeça da vítima. Então isso demonstra uma morte por asfixia, de qualquer forma, é uma qualificadora do homicídio, mas que demonstra uma maior crueldade por parte do autor e é uma morte um pouco mais demorada. Fora isso, além dessa evidência em si, se tivesse sido o enforca-gato, como ele mencionou, a vítima provavelmente convulsionaria e teria algumas marcas, umas lesões que demonstraria que ela morreu daquela forma. E nada disso foi encontrado. Então, o que quebra a versão dele de que num roupante ele fez isso e aí acabou não conseguindo desfazer, não tinha mais como se arrepender, sabe? Então, dá
para a gente, com essas informações, afirmar que ele fez de forma premeditada, ele cometeu esse homicídio porque ele atraiu a vítima, ele simulou uma situação para atrair a vítima até ele, e ele matou porque quis de forma pensada ali a Raíssa. Dois pontos do que ele trouxe no depoimento dele que caem por terra. O primeiro, de que teria usado o lacre, o enforca-gato. Isso não está aparente e não foi detectado até o momento nos primeiros exames feitos pelo legista. A segunda questão, de que teria sido um rompante, uma emoção ali do momento, porque ele foi rejeitado. Ao que tudo indica, atenção para o que a doutora Aline Manzato acaba de falar, Marcelo Alves pode ter premeditado esse crime. Quais são as evidências de que ele planejou matar a Raíssa Suelen, doutora? Então, nós já ouvimos em declaração, inclusive o proprietário do veículo utilizado pelo Marcelo, ele solicitou esse veículo no domingo à noite, já ficou com a chave do veículo no domingo à noite, vai buscar o carro às 9 horas da manhã, passa e pega a Raíssa. Aí, em análise do que estava dentro da casa dele, ele disse que ele tinha muitas ferramentas ali, que tudo que ele usou para embrulhar o corpo da Raíssa, para amarrar e tudo mais, e até o suposto enforca-gato ali que ele utilizou para, supostamente ele teria utilizado para matá-la, nada disso foi encontrado, porque não, se ele usasse realmente para trabalho, teria outros objetos desses na residência dele. E na residência a gente não encontrou nada, não há nenhum material de trabalho, que ele falou que ele trabalhou com gás e teria muitas ferramentas. A lona utilizada para embrulhar o corpo é muito nova, demonstra ali que é algo que ele fez já premeditando, inclusive, ocultar o corpo. Doutora, então ele planejou esse crime porque antes já sabia que a Raíssa possivelmente não tinha intenção de nenhum relacionamento com ele. Essa tese de que envolve ali essa obsessão, esse amor não correspondido, se mantém ainda? Na verdade, o que ele diz é isso, mas o que a gente está rebatendo, né, e demonstrando é que ele podia estar até obcecado por ela, e aí entra a situação do feminicídio, né? Por ser mulher e não se submeter à vontade dele, então eu vou matar porque ela não merece viver, tendo em vista que ela não me quer. Então essa é a tese agora da Polícia Civil, né? É o que ficou demonstrado, e a importância ali da gente ter localizado esse corpo, né? Foi assim imprescindível para a conclusão dessa investigação. E aí agora para efetiva condenação do autor, porque sem a materialidade a gente consegue chegar até um ponto, sem o corpo, né, sem as evidências, sem um laudo, a gente consegue chegar até um ponto na investigação e até mesmo numa condenação. Agora, com isso tudo, a gente acredita que a justiça vai ser feita de forma bem severa e que também todos os pontos ali, se tiver alguém mais envolvido, tudo vai ser esclarecido e pelo menos justiça pela Raíssa vai ter sido feita. A gente até reforça aqui, né, toda a expertise da polícia e as estratégias que foram usadas pela delegada, pela equipe de investigadores, para trazer esse convencimento, esse contexto de que o Marcelo se sentisse à vontade para levar os policiais até o local onde o corpo foi encontrado, na região metropolitana de Curitiba. Doutora, a gente já falou de 2 mentiras que ele trouxe durante esse depoimento. Foi importante essa confissão, essa apresentação do corpo, mas a gente observa que esse depoimento não é completamente verdadeiro. Agora, tem uma outra dúvida que é, na verdade, uma grande preocupação da família da Raíssa. Se, de fato, ela sofreu antes de vir a óbito e se ela teve algum tipo de agressão sexual. Ele abusou da Raíssa? Então, pelos exames aí feitos no corpo, né, isso é importante também ser colocado. A princípio não houve agressão sexual, não teve violência sexual, mas ainda depende do laudo, porque é colhido o material da cavidade vaginal da vítima e é feita análise microscópica disso tudo. Mas num primeiro momento, visualmente, o legista não achou nenhum tipo de lesão compatível com situação de estupro. Então, a princípio está descartada a situação de abuso sexual. Né? Com relação ao sofrimento, aí nós temos uma situação que chama a atenção do perito, que não há na Raíssa marcas de lesões compatíveis com
defesa da vítima. Uma vítima que tenta se defender, ela fica com algumas lesões, alguns arranhões, né? Por menor que ela pudesse ser, por maior que fosse o Marcelo, ela vai tentar se defender porque ela está correndo risco de vida, e aí a pessoa acaba, de alguma forma, se movimentando ali, acaba machucando porque ela está sendo contida. E isso não é encontrado no corpo da Raíssa também. E para o perito, e aí a gente está trabalhando com essa hipótese, mas é necessário aguardar o resultado do laudo toxicológico. A Raíssa pode ter sido, de alguma forma, dopada. Então, por não apresentar essas lesões, então ele acredita que pode ter tido algum tipo de doping nela, né? Algum tipo de... Ela foi drogada de alguma forma ali, né? Seja com medicação, alguma coisa assim, para não ter para não ter reagido, né? Doutora, a gente teve uma outra informação também de que o corpo da Raíssa apresentava um ferimento na região do peito que pode ter sido compatível a alguma imobilização que ela sofreu, né? Isso de fato é verdade? Apresenta essa lesão que é uma espécie de agressão ali também? Eu não me lembro se o lado direito ou esquerdo agora, mas ela estava com uma marca de tipo um prensado de sangue bem forte. Isso a gente já viu no local quando foi aberta a lona. Então, dá a impressão de que pode ter sido, sim, algo no sentido de ter segurado ela com força ali, né? Pode ter sido o próprio peso do autor que machucou ali essa região. Doutora Aline Manzato, muito obrigada pelas informações. Através disso, a gente também aqui parabeniza esse trabalho da polícia que... Enfim, a gente trouxe aqui os detalhes, a doutora fez todo aquele convencimento naquele momento de que o Marcelo, então, assim, pudesse se apresentar e mostrar onde estava o corpo da Raíssa, e isso tudo são estratégias usadas pela polícia. Então vamos lá. Foi muito importante essa confissão. A gente teve ontem o corpo da Raíssa Suelen encontrado, da jovem baiana de 23 anos. Só que essa confissão não é completamente verdadeira. Os indícios, o laudo nem ficou pronto ainda, mas os indícios são tão fortes que a gente já traz aqui em primeira mão. Ela não foi morta por um enforca-gato, como ele disse. Ela foi morta por esganadura, usando as mãos, possivelmente, e agravada com o uso de uma sacola. O corpo da Raíssa foi encontrado com uma sacola na cabeça, amarrada de forma bem justa. Um outro ponto é que tinha uma marca de lesão aqui nessa região do peito que pode ter sido provocada por um prensamento, como a doutora disse. Como uma pessoa vai imobilizar a outra e usa o joelho mesmo, por exemplo, para segurar e evitar que a pessoa se mova. A suspeita de que Raíssa tenha sido dopada, porque não há sinais que são praticamente espontâneos em uma vítima de uma tentativa de luta ou de defesa contra um agressor. A hipótese de que ela tenha sido abusada sexualmente ainda está sendo investigada, mas a gente até traz isso aqui também, de que os primeiros levantamentos do médico legista são de que Raíssa sequer tenha tido algum tipo de envolvimento sexual antes com qualquer pessoa. Com todo respeito à família, com todo respeito à vítima, a Raíssa que não está mais aqui, mas essa informação inclusive corrobora para tudo que a família dela tem dito, de que era uma menina que não tinha interesse de namoro, ela nunca tinha namorado, ela nunca, aparentemente, teve envolvimento sexual com uma pessoa. E isso vem de encontro com a defesa da família, de que era uma menina que não pensava nisso. Ela veio para Curitiba para trabalhar e para buscar uma vida melhor. Ela mandava mensagens para a irmã, para as tias, convidando para que também viessem a Curitiba, lá de Paulo Afonso, no interior da Bahia, para cá, para a capital paranaense, com esse objetivo de crescer, de melhorar as condições. Ela que era uma menina jovem, mas muito ambiciosa, sonhava em ser modelo, sonhava em ser cantora. E nós conversamos mais cedo com a família dela também, que lamenta isso muito, a família que está em choque, mas que ao mesmo tempo muito revoltada com o desdobrar dessa situação. Principalmente porque Marcelo era um homem de confiança para a Raíssa. Ele conheceu ela quando ela tinha 9 anos de idade. Raíssa tinha 9 anos quando conheceu Marcelo na Bahia. Eles moravam na mesma rua, tinham um convívio ali entre as famílias. Ele era instrutor de Kung Fu, de artes marciais, tinha um projeto social em Paulo Afonso. Raíssa frequentava essas aulas. Ela com 9 anos,
ele já com 20. Raíssa faleceu aos 23. O assassino, obcecado por ela, um homem de 43 anos. Um homem bem mais forte, bem mais alto e que não deu oportunidade, ao que tudo indica, para que Raíssa pudesse se defender. Um homem que mentiu para a polícia, apesar de ter confessado o crime e mostrado onde deixou o corpo, não trouxe um depoimento completamente verdadeiro, mas as respostas estão chegando. A família de Raíssa tem a previsão de voltar ainda hoje para Paulo Afonso, no interior da Bahia, e está já tentando organizar todo o translado para que as últimas homenagens, o sepultamento, seja feito e tudo dentro do possível, já que o corpo também já estava em estágio avançado de decomposição e com sinais desses ferimentos todos. A gente conversou com a tia da Raíssa, conversamos com a irmã da Raíssa, as duas que vieram para cá estão em choque, desesperadas com o que aconteceu e também questionando a decisão da justiça de soltar o filho de Marcelo Alves mediante aí o pagamento de uma fiança. Ele responde por ocultação de cadáver, mas continua sendo investigado no decorrer desse inquérito. E agora responde em liberdade. Mas é importante reforçar aqui, Marcelo Alves dos Santos, o humorista de 43 anos, assassino confesso de Raíssa Suelen, de 23 anos, permanece preso e deve responder, seja por abuso sexual seguido de morte, seja por feminicídio ou qualquer que seja o escopo dessa possível condenação, isso deve ocorrer, porque as evidências são fortes. Nós temos as entrevistas, então, de mais cedo. Conversamos com a tia da Raíssa Suelen e também com a irmã dela, elas que chegaram na última tarde em Curitiba e explicaram um pouco sobre essa história da jovem de 23 anos, uma menina que sonhava em ser cantora e sonhava também em ser modelo. Tudo que ela queria era ganhar o mundo e confiava em muita gente por isso. Confiou em Marcelo, mas terminou da forma como a gente infelizmente confirmou ontem. Veja só. Aquele cara é um monstro. Quando eu vi o vídeo dele, doente. Eu vi a reportagem dele entrando dentro da delegacia ontem. Eu não tinha visto ele ainda, não. Eu olhei assim, eu disse, meu Deus, é um monstro. Minha irmã não tinha condições nenhuma de defesa contra ele. Ele não tinha, porque ela era pequena, ela era baixinha. Ela era frágil. Quando a gente estava ontem no ML, que o rapaz falou assim, eu vou ser sincero com vocês, a gente não vai poder deixar vocês entrar para ver ela pela situação que ela se encontra lá dentro. Ia ser muito doloroso para a gente, ia ser uma imagem, uma cena que a gente ia ver que momento nenhum, mesmo que a gente quisesse, a gente não ia esquecer nunca. Então, ele aconselhou a gente não ver ela, você entendeu? Aí eu perguntei, mas eu queria que o senhor fosse sincero. Eu peço por tudo quanto é sagrado. Ela está machucada, ele machucou ela. Ele disse, em momento nenhum, ela tem nenhuma lesão de espancada, essas coisas não tem. E eu disse a causa da morte, ele falou assim, não tem sinais de enforcamento, não. Mas bem provável, ele colocou uma sacola, né? Ela foi morta com uma sacola na cabeça. Eu acho assim que ele só se entregou e confessou o crime porque ele sabia que não tinha mais como solução dele esconder ou ele correr. Eu acho que ele pensou assim. Porque a pessoa apontada era ele. Ele foi a última pessoa a pegar minha sobrinha. Ele foi a última pessoa a estar com ela. Tem uma gravação mostrando ele com ela. Então, você ia procurar nos braços de quem? Eu acho que é assim. Ele fez isso, enterrou o corpo dela, entendeu? E ele pensou o quê? Não, ninguém vai saber, ninguém vai se mobilizar, ninguém vai vir aqui, não vai ficar por isso, não. A gente não tem condições, não, mas a gente tem boca. E se a gente tem boca, a gente vai a Roma. E a gente vê atrás de justiça, a gente vê atrás de resposta. É difícil vir aqui numa situação dessa, depois do que aconteceu. A gente ficou 7 dias sem notícia, sem informação. A polícia não dava atualização pra gente, a gente ficava sem saber. Graças ao jornalismo que a gente conseguiu saber do que estava acontecendo, dos passos que estava sendo dado. E receber essa notícia hoje foi bem difícil, porque até então a gente sempre com muita fé, esperança que a gente ia achar ela bem. E saber dessa notícia assim, que ele fez isso com ela,
e veio falar agora, depois de 7 dias, e se mostrar arrependido e tá sendo taxado como vítima porque foi rejeitado, mas independente de que ele foi rejeitado, de que ele teve uma ira, uma raiva, ele tirou uma vida, ele tem que pagar, ele não pode ser beneficiado, ele não pode ser levado de alguma forma, diminuir a pena de alguma forma. A gente só quer justiça, quer que ele pague, né, da pior maneira possível. A gente quer que ele pague, quer que seja feita a justiça, porque ela não merecia. Ela sempre foi uma menina muito boa, muito sonhadora, a gente cresceu junto desde pequena, na mesma rua. Então, eu falo em nome da família dela, né, dos nossos primos e amigos, que tem que ser feita a justiça, ele tem que ser preso e não pode ser diminuída a pena por ele ter ido confessar. A gente acabou de ouvir a fala de uma família que viajou mais de 2.000 quilômetros e tinha a esperança de chegar em Curitiba e ajudar nas buscas da Raíssa Sueli e encontrar ela viva. Infelizmente, chegaram com a confirmação da morte e com essa sensação de até traição, porque a pessoa que fez isso era próxima e confiável para a Raíssa. Eu acabei de receber uma mensagem aqui da nossa produção, da Ludmila Oliveira, com outros desdobramentos desse caso. A gente vai sair daqui do bairro Rebouças, em Curitiba, onde estamos, e daqui a pouco voltamos com mais novidades, Furlan. Olha, Beatriz Frenner ao vivo, trazendo essas informações importantes pra gente. Beatriz, obrigado. Eu vou pedir desculpa para você que está assistindo o programa. Hoje eu tô com a voz um pouco ruim, mas a gente vai levar aqui as informações para você. A nossa produção, então, segue acompanhando. E agora eu vou mostrar para você, aqui comigo no estúdio, Bira, por favor, obrigado. Eu vou mostrar para você agora uma reportagem que o Leonardo Gomes preparou da chegada da perícia, da criminalística, a retirada do corpo nessa área de mata na cidade de Araucária. Vamos ver. As buscas pelo corpo de Raíssa começaram ainda na delegacia. Enquanto Marcelo Alves confessava o crime, uma equipe especializada se organizava para dar um desfecho à história. A RIC TV acompanhou de perto o trabalho. Em comboio com as viaturas, foi até o endereço indicado por Marcelo e localizou junto aos oficiais a jovem enrolada em uma lona. Ao confessar o crime, Marcelo deu a localização de onde estaria o corpo de Raíssa. E os policiais chegaram até aqui, a rua Presidente Castelo Branco, já em Araucária, muito perto do limite com Curitiba. Ele indicou que essa abertura em meio à vegetação, à mata, estava o corpo de Raíssa. Conforme ele tinha falado no interrogatório dele, ele disse que estaria enrolado numa lona azul e num outro saco preto. Então isso se confirmou, a gente só viu os pés ali, que a gente tinha que confirmar que realmente tinha um corpo. A gente verificou que realmente é os pés. Ainda a gente vai ter que aguardar agora a perícia para ver se realmente é o corpo da Raíssa. A polícia científica periciou o local e deve confirmar a causa da morte. Além disso, pode descartar se Raíssa sofreu qualquer outro tipo de violência, como sexual, por exemplo. A advogada da família da vítima condenou o crime. Para ela, está claro que o homicídio foi planejado. Completamente planejado. Ele fez uma proposta irrecusável para a menina, que ele tinha encontrado um emprego para ela em Sorocaba, que ela já tinha apartamento, ou seja, era irrecusável. E ali ele montou tudo, tira todas as coisas dela, fala para todo mundo que ela vai para São Paulo, acha que ninguém ia atrás. Só que ela era uma menina que estava sempre, todos os dias, falando com a família, falando com a mãe. E eles tiveram essa notícia porque o assassino mandou um áudio para a Natália, antes de fazer a confissão na delegacia, confessando. Marcelo acompanhou os trabalhos de buscas e retirada do corpo e recebeu ali mesmo voz de prisão em flagrante pela ocultação de cadáver. O filho dele também deve responder pelo crime, uma vez que ajudou no transporte da vítima. Para Marcelo, deve pesar ainda o homicídio e possíveis qualificadoras. O advogado do humorista afirmou que o crime tem características passionais e promete recorrer na justiça para que o cliente possa responder pelo crime em liberdade. Nós estamos falando de uma pessoa que é primária, que tem uma vida anteacta marcada pela normalidade, que nunca pisou numa delegacia de polícia, alguém que tem uma biografia escorreita e que, portanto, isso se trata de uma folha solta na vida dele. Bom, tá aí a tentativa do advogado de atenuar essas consequências no discurso que faz parte do trabalho desse advogado. Ele tem que dizer aquilo que pode ou não convencer as autoridades para querer atenuar
Agora, diante de tudo isso que a gente viu, o Marcelo mentiu e a delegada deu a ele a chance de falar a verdade. A delegada disse: Marcelo, o que você falar aqui, a perícia vai ou não confirmar com o corpo da menina. E ele disse que usou uma fita Hellerman, ou uma abraçadeira de nylon, que é isso aqui, ó. É um lacre, forca-gata, esse material aqui que eu tenho na mão, ó. Isso aqui, ó. Ele falou que usou isso aqui. Mostra aqui, Bira. Ele falou que usou isso aqui, ó, pra enforcar a menina, ó. Né? Uma fita Hellerman, um lacre. Então ele disse que usou isso aqui, ó, pra asfixiar o pescoço dela aqui, ó. Ó, teria feito assim, ó. É o que ele falou pra delegada. Mas o corpo foi encontrado com uma sacola na cabeça. Então, ele não usou isso aqui. Ele disse isso no depoimento para poder falar que estava lá no carro dele e daí, diante da comoção, ele acabou usando isso aqui na tentativa de esganar a menina dessa forma. Não foi o que aconteceu, não foi o que o perito disse. E na hora que o perito pega esse corpo, a delegada acabou de contar aqui pra gente, ele não identifica sinais de autodefesa, o que pode ser um indicativo de que ela teria sido dopada. Então, por isso, precisa de um complemento. Qual é esse complemento? O laudo toxicológico é que vai revelar se ela foi ou não dopada. Mentiu. Marcelo mentiu. Então, todo esse discurso do advogado cai por terra, de que ele teria supostamente agido na comoção, na violenta emoção, enfim. A autoridade policial já está com todos esses elementos nesse inquérito. Não deve demorar para esse inquérito ser finalizado. Claro que falta ainda algumas diligências complementares, como é o caso desse laudo pericial. Todo esse laudo completo não deve demorar para ficar pronto. A gente vai seguir acompanhando essa história. Ainda hoje vamos falar mais sobre isso, porque a Beatriz acaba de sair ali da delegacia para ir atrás de outras informações e você vai ver tudo aqui no Balanço Geral. Segura para mim aqui, Luizão, por gentileza. Muito obrigado.